Deus tem falado muito ao meu coração sobre aquilo que eu tenho lido, aquilo que eu tenho visto, aquilo que eu tenho estudado. E é interessante, né, que o livro de Atos, ele faz um relato dos primeiros anos da igreja primitiva. Ele conta a história desde o início, como o evangelho, que iniciou sendo pregado por Jesus Cristo, continuou sendo pregado pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, como ele saiu de uma cidadezinha lá na Judéia, conforme Jesus Cristo tinha ordenado aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, Judéia, Samaria e confins da terra. E é graças a esses homens, a essas pessoas, que nós hoje estamos aqui num domingo, louvando, adorando o nome do Senhor Jesus Cristo, lendo a palavra de Deus, porque alguns homens deram continuidade ao chamado de Jesus Cristo. Mas o mais interessante disso tudo é que, será que foi fácil para aqueles homens fazerem isso? Será que foi simplesmente dar continuidade ao que Jesus Cristo estava fazendo, ao que ele estava pregando? 1 Pedro 4,12 fala um pouco diferente. E é interessante que nós vemos, né, ainda no livro de Atos, algumas figuras que elas se estendem por todos os livros do Novo Testamento. Elas vão aparecendo em outros livros. Não há como deixar de citar Paulo, por exemplo. Escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Não tem como deixar de citar o nome dele. Não tem como deixar de citar o nome de Pedro, que foi um ao qual foi cantado aqui hoje. Jesus Cristo chamou e entregou a ele um ministério, uma missão. E o mais interessante disso tudo é que esse povo foi muito perseguido. Da mesma forma como pegaram Jesus Cristo, açoitaram a Jesus Cristo, torturaram, maltrataram e penduraram ele no madeiro, assim também tentaram fazer, e com alguns conseguiram, de todos aqueles que lá no início trouxeram o evangelho, levaram o evangelho a todos os povos. Mas sabe o que me chama mais atenção? Geralmente, quando a gente passa por uma prova, a gente passa por uma dificuldade, a primeira coisa que nós pensamos é exatamente desistir. Give up. Meu inglês não é muito bom não, mas eu acho que é essa a palavra. A primeira coisa que passa no nosso coração é exatamente desistir. Mas quando a gente lê o Novo Testamento, a partir de Atos, a gente nota claramente que quanto mais perseguiam o povo de Deus, quanto mais prendiam, açoitavam, decapitavam, penduravam no madeiro, penduravam de cabeça para baixo, quanto mais isso acontecia, mais a igreja crescia.